Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso intensivo de teologia. E hoje vamos falar sobre o livro de Êxodo, o segundo livro do Pentateuco, e que trata das obras redentoras de Deus para com seu povo. O nome Êxodo vem da palavra hebraica Ueleh Shemot, que significa saída. A Septuaginta chama-o de Êxodo, simplesmente saída. Bom, o livro ele vai apresentar o cumprimento da antiga promessa de Deus a Abraão, fazendo multiplicar os seus descendentes até formar uma grande nação, redimindo-a da servidão e renovando para com esse povo a sua aliança. Deus permitiu que o povo fosse para o Egito, lá no final do livro de Gênesis. E aí então, lá no Egito, esse povo cresce muito e se torna, aos olhos do faraó, uma ameaça. Então é desenvolvida uma perseguição contra este povo e os seus filhos masculinos são levados à morte. E aí então que começa a história de Moisés, uma criança que foi colocada num cesto de vime pela sua mãe e lançada no rio Nilo, para que ele escapasse a essa perseguição e a essa morte. Então, ele é recolhido pela filha do faraó, que o cria dentro dos limites do Egito, onde eles recebe a melhor educação egípcia como um príncipe. E então, mais tarde, ele será levantado por Deus como o libertador de Israel da opressão do Egito. E Deus leva a sua nação para o deserto, aonde ele seria adorado por este povo. Para que a nação fosse santificada no sopé do monte sagrado, o Senhor dá-lhe regras de conduta, ortoga-lhes promessas da aliança e dá-lhe instrução para a edificação de um santuário, onde pudesse fazer ofertas pelo pecado e renovar a sua comunhão com ele. Então vamos falar um pouquinho sobre a autoria do livro. Há referências especiais a Moisés, as quais o colocam como centro de todas as ações dentro do livro. Então, em Êxodo 17:14, está escrito assim: Disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para memória no livro, e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar da memória de Amaleque de debaixo dos céus. Nós observamos aqui a ordem de Deus, a Moisés: escreve isto para memória no livro. Se nós pegarmos aqui no capítulo 24, versículo 4, então vamos abrir aqui, 24, 4, diz assim: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. Então está escrito que Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, significando então que ele estava obedecendo a ordem de Deus, de ser o escritor, o transmissor dessas palavras. No capítulo 25, versículo 9, diz: Conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Então, tudo que está escrito no Êxodo a respeito do tabernáculo, acredita-se que foi escrito por Moisés. Porém, como já dissemos antes, há controvérsias. Há um grupo de estudiosos que entendem que nem tudo foi escrito por Moisés e que partes do Pentateuco foram escritos por outros autores em tempos posteriores. Então essa discussão existe no meio teológico, mas muitos estudiosos defendem fervorosamente a ideia de que Moisés seja ou o escritor, o autor de todo o livro, ou de uma boa parte do livro. Assim como os demais livros do Pentateuco, então, a autoria de Moisés é tida como certa para o livro de Êxodo por muitos estudiosos. A ordem lógica na organização de cada parte é fiel ao tema central e revela a perícia de um único autor. É isso que argumenta aqueles que acreditam que Moisés é o autor de todo o livro. Mas vamos falar um pouco de Moisés.
Moisés nasceu durante o reinado de Tutmós I, o imperador Tut, cerca de 1527 a.C. Ele era filho de Anrão e Joquebede. Foi adotada pela princesa Hatshepsut, ou melhor, Hatshepsut, desculpe. Seu nome quer dizer tirado das águas, em hebraico, mas também pode significar filho da água na etimologia egípcia. Em Êxodo, no capítulo 2, no versículo 10, Êxodo 2, 10, e se você tiver com a sua Bíblia, você pode conferir. E quando o menino já era grande, ela o trouxe a filha do faraó. Então, Joquebede trouxe Moisés, a filha do faraó, quando ele já era grande, a qual o adotou, e chamou-lhe Moisés, e disse, porque das águas o tenho tirado. Bom, discute-se a respeito de quem lhe teria dado o nome, se a princesa ou a própria mãe, já que se trata de um antropônimo hebraico. O nome Moisés pode ter vindo também do sufixo Mose, que deriva o nome do rei Tutmose, que significa gerado por Mose. Bom, mas a vida de Moisés, ela pode ser descrita por 3 períodos iguais de 40 anos. Nos primeiros 40 anos, ele vive parte com a própria mãe, de quem aprende lições preciosas, como quem é o seu verdadeiro povo e o seu Deus, e parte no palácio, onde ele recebe toda a instrução intelectual. Em Atos capítulo 7, versículo 22, a Bíblia diz que ele era formado em toda a ciência do Egito. Teve também instrução política e militar. A segunda fase da sua vida, também de 40 anos, é vivida no deserto de Midian, enquanto está fugindo do faraó, após ferir um egípcio quando este oprimia um hebreu. Esse caso está relatado no capítulo 2, do verso 11 ao 15. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para suas cargas, e viu que um egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou a um e ao outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte. E eis que 2 homens hebreus contendiam. E disse ao injusto, por que feres o teu próximo? O qual disse, quem tem te posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse, certamente este negócio foi descoberto. Ouvido, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face do Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Então aqui nós observamos que ele fugiu, né, dos egípcios, quando ele matou esse homem que oprimia um hebreu. Naquele deserto, ele estava conhecendo os lugares por onde passaria um dia, liderando o povo de Deus rumo à terra prometida. Em Midian, Moisés teve um casamento com Zípora, filha de Jetro, e ele tem 2 filhos, Gerson e Eliezer. Nos últimos 40 anos, Moisés viveu no deserto. Ele serviu a Deus como profeta, sacerdote, rei para o seu povo, embora tais ofícios ainda não tivessem sido estabelecidos. O objetivo do livro, então, é mostrar como Deus livrou Israel da servidão e da idolatria do Egito, conduzindo para a terra que já havia prometido aos patriarcas, ou melhor, ao patriarca Abraão. 3 grandes acontecimentos definem o objetivo didático do livro: a saída do Egito, a entrega da lei e a construção do tabernáculo. No próximo encontro, nós vamos falar sobre a data em que o livro foi escrito, o tempo de permanência no Egito. Vamos falar também um pouco do Egito, da história, os faraós que viveram no tempo de Moisés, quais eram os deuses do Egito. Você vai entender o porquê dessas 10 pragas que Deus enviou contra os egípcios, né? E outros assuntos referentes ao livro de Êxodo. Um grande abraço para você, que Deus o abençoe muito neste dia, que seja um dia cheio da presença de Deus, que a graça do Senhor
esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.